Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um último vídeo abordando a parte que faltou de antropologia, né? A nossa quarta aula. E aí a gente vai focar principalmente nessa parte a questão da origem dos espíritos e algumas doutrinas, né, que divergem um pouquinho sobre como o espírito ele vem a existir, né? Se ele se multiplica, se ele foi pré-criado, se ele é pré-gerado ou se ele se multiplica junto com o corpo. Então, tem algumas duas ou três principais doutrinas que a gente vai abordar, tá bom? Mas a gente vai dar uma passada também em alguns outros pontos que a apostila trabalha. Então, para a gente não perder tempo, vamos lá. Então, a questão da parte imaterial do homem, a gente já falou um pouquinho, mas só para a gente recordar a questão do dicotomista e do tricotomista. Lembrando que dicotomista, pessoa que vê o homem como corpo e alma, ou corpo, alma e espírito, né? Alma e espírito como sendo a mesma coisa. E o tricotomista, corpo, alma e espírito sendo coisas diferentes, tendo funções diferentes. Essa é a principal diferença do dicotomista para o tricotomista. Você pode encontrar eles dentro de diversas denominações, tá bom? O fato de algumas denominações serem mais inclinadas para um lado, outras denominações serem mais inclinadas para outros, não significa que 100% da sua membresia ou mesmo da sua liderança vai ter o mesmo pensamento em relação a essas coisas. Então, para acompanhar aí um pouquinho o slide, é a parte imaterial, é aquela que possui os pensamentos, vontades e consciência. Para o dicotomista é isso, né? O corpo ele é a parte material do homem, enquanto os pensamentos, as vontades, a consciência, né? A parte, essa substância mais intrínseca, mais importante, que é o que vai ser julgada, que é o que pesa, o que pode, o que não pode, o que é bom, o que é mal, que toma decisões em última instância, é a alma, né? Para o dicotomista. Estou falando aqui a alma, né? Mas também pode ser chamado de espírito, porque para eles são termos intercambiáveis, né? Tanto um como o outro é a mesma coisa. Então, no caso do dicotomista aqui, eu vou falar sempre que é a alma. Então, para eles, a alma ele é o cerne de todas essas coisas. Do pensamento, do desejo, da consciência, principalmente, né? Esse senso de julgamento que apenas o homem tem está presente na alma. Agora, o tricotomista, está escrito aqui, a alma é a parte do homem que contempla o mundo, coisas terrenas, físicas, palpáveis, é a parte que pode se conectar com as coisas terrenas, enquanto o espírito, ele olha para o céu, né? Acho que tem um trechinho que o autor ele descreve que é como se o homem fosse uma casa e de dois andares, né? E que tivesse duas janelas e uma tivesse aberta para o céu, outra para a terra, né? Então a alma seria que está aberta para a terra e o espírito ele estaria aberto para o céu. Então essa é uma das concepções tricotomistas em relação às diferenças da alma e do espírito. Na verdade, na prática, quando você conversa com uma pessoa de posição tricotomista, é muito difícil ela conseguir te explicar a diferença de alma para espírito, tá bom? Alguns explicam, um é a vida em si, é o fôlego, o outro é a sede das razões, dos pensamentos, das emoções. E aí, bom, sempre gera muita confusão. E em alguns casos também pessoal que gosta de fazer pergunta acaba indo mais além, né? E fica aquelas questões, mas o Espírito Santo, quando ele desce sobre o corpo, ou ele desce sobre a alma do homem, ou ele desce sobre o espírito do homem. As pessoas tentam desassociar demais e dissecar demais esse tipo de questãozinha, sabe? Então, a Bíblia, ela não vai tão a fundo e ela não é tão minuciosa a ponto de ficar dando pra gente
detalhes sobre o mundo espiritual ou sobre a nossa própria natureza espiritual. Na verdade, o propósito da Bíblia, como um todo, é nos apresentar Deus e o seu caminho, né? O homem, basicamente, a história da humanidade é que o homem foi criado para andar com Deus. Por conta do seu pecado, ele perdeu esse caminho para Deus, esse elo, essa conexão, e foi para uma vida de destruição. E Deus se comunicou com o homem, voltou a ter contato com o homem, a fim de que o homem retornasse para ele através de um caminho. A Bíblia, ela vem para ajudar nesse processo, né? Contando histórias do povo de Israel, contando ou trazendo profecias dos profetas do Antigo Testamento que têm ensinamentos morais valiosos ainda para os nossos dias. A lei também que serviu para o povo judeu até certo ponto, agora com Jesus como sendo o único que vive o caminho até Deus, e os seus apóstolos que deixaram alguns ensinamentos básicos. É isso, essa é a função da Bíblia. Aí a gente encontra nas entrelinhas, num capítulo, num versículo ou outro, algumas ideias que nos dão propriedade para falar. O homem é feito de corpo e alma. Não, é corpo, alma e espírito. Mas não é função da Bíblia entrar dentro de cada minúcia, tá? Então são até questões que não são, para mim, tão interessantes. Mas é legal que a gente entenda os textos bíblicos que apoiam mais um lado ou que apoiam mais outro lado, pelo menos em relação à dicotomia ou à tricotomia. Mas disso a gente já passou, se eu não me engano, na parte 2 aqui da antropologia, que ou na parte 3, né? Acho que foi na última aula, em que a gente deixou alguns textos que mostram o termo alma e espírito sendo usado de maneira intercambial, né? Uma hora tá falando de morte como a alma saindo do corpo, outra hora tá falando de morte como o espírito saindo do corpo, outra hora a Bíblia está mostrando que a pessoa está com a alma alegre, outra hora a Bíblia está mostrando que a pessoa está com o espírito alegre. Então as mesmas coisas são atribuídas tanto à alma como ao espírito. O principal posicionamento do dicotomista, porque se as mesmas coisas acontecem para a alma e para o espírito, é porque os dois é a mesma coisa. Então eu posso dizer que o homem é corpo e alma, porque a alma e o espírito estão ali junto, né? Já o tricotomista não. Ele se apega a textos onde está nítido que existe uma diferença entre alma e espírito, né? Como o texto de Hebreus, que a gente comentou, que a palavra de Deus ela é afiada, como uma espada de dois gumes, que discerne, né, juntas e medulas, alma e espírito, algo nesse sentido. E tem também o texto de 2 Tessalonicenses, se eu não me engano, não vou me lembrar agora de cabeça, qualquer coisa depois a gente dá uma olhadinha aqui, aonde Paulo está orientando o povo a se santificar no seu corpo, alma e espírito, né? Mas vamos dar continuidade. Imagem e semelhança de Deus. O que é ser a imagem e semelhança de Deus também é outra coisa bem discutida, tá? Não é algo que eu acho necessário se prolongar em discussão, mas é interessante a gente parar para meditar de vez em quando, até para nossa própria vida, né, cotidiana, o que é ser imagem e semelhança de Deus. Por curiosidade, Deus, quando fez todas as coisas, ele fez pela palavra, né? Ele disse: haja luz. Ele disse para a terra: produza animais. Ele disse para o mar: produza os peixes, nasça a erva. Mas Deus, ele pegou o homem com as suas mãos, né? Ele pegou o barro com as suas mãos, ele formou o homem do pó da terra e o fez segundo a sua imagem e semelhança. Existe uma questão de muita, sabe, de singularidade, existe algo muito especial nisso tudo. E é muito bonito. Agora a gente precisa não, sabe,
ficar muito tempo aqui tentando saber o que é ser imagem e semelhança, porque a gente já consegue ter uma ideia baseada na Bíblia em relação aos atributos e características de Deus que você consegue ver no homem. Você consegue, por exemplo, perceber que Deus ele é um ser poderoso que tem domínio sobre a sua criação. Você consegue ver que ele é um ser dotado de justiça, de bondade. Então, quando você pega todas essas características e você percebe que o homem, quando em bom juízo, ele também tem esses atributos, quando o homem que não se afastou demais ali de uma boa conduta moral, ele tem domínio sobre a sua casa, sobre o seu negócio, ou mesmo sobre os animais, se a gente for voltar aí ao povo, mesmo que não seja os povos passados, mas hoje em dia, né, a gente ainda tem domínio sobre os animais, sobre a natureza, a maneira como a manipulamos. Então, você pode ver em relação à sabedoria de Deus, a maneira como o homem também tem inteligência, quão diferente é a inteligência humana se comparada com a de um animal, quanta coisa o homem criou, né, desde que a gente começou na Idade da Pedra até os dias de hoje. Então você percebe muitas características que a gente fala, nossa, Deus ele é poderoso, ele é inteligente, justo, bom, e muitas dessas características você encontra no homem. Parece então que isso é ser imagem e semelhança. E isso é uma das teorias que foi defendida desde muito tempo. Outros já vão se posicionaram dizendo que a imagem e semelhança estava muito mais relacionada à aparência física, né? Então, para acompanhar o slide, livre-arbítrio e racionalidade seriam a imagem, atributos morais de Deus seriam a semelhança. Na ideia de quem? De um dos pais da igreja chamado Irineu de Leão, mas não apenas dele. Eu acho que a gente tem aqui na nossa apostila, deixa eu achar para ver se eu tenho mais alguns exemplos aqui pra gente. Eu acho que eu não vou... eu acho que ele cita mais Irineu mesmo. Depois ele vai citar a posição reformada, mas eu não vou ter outros nomes. Irineu de Leão foi um dos pais da igreja que viveu ali nos primeiros séculos do cristianismo, né? E ele é sempre citado, né? Justino Mártir, Irineu de Leão, fugiu o nome agora, o Agostinho de Hipona, que é mais conhecido como Santo Agostinho na Igreja Católica, são filósofos teólogos dos primeiros séculos aí do cristianismo, que algumas das ideias deles ecoaram e chegam até nós, e essa era uma das ideias, né, de que o nosso livre-arbítrio e a nossa racionalidade seria a imagem de Deus, que não foi perdida, ainda somos livres, ainda somos racionais, e a nossa semelhança com ele seriam os bons atributos, né? A bondade, a nossa justiça. Só que esses atributos teriam sido perdidos por conta do pecado, tá? E esses atributos seriam restaurados em Cristo, né? E aí, essa é a ideia principal. Aí vai ter, né, várias outras ideias que vai dizer que é a imagem física por conta de algumas profecias aonde Deus ele é visto como um ancião de dias, né? Um ancião de dias é um homem. O próprio Jesus veio como um homem, quando João o via, ele o via mesmo que com olhos de fogo, na visão do Apocalipse, com olhos de fogo, pés de latão reluzente, cabelo como a branca lã, como ele cita, mas ainda sem a aparência de um homem. Então, todas as vezes que alguém vê Deus, teoricamente, Ezequiel, por exemplo, na sua visão ali na beira do rio Quebar, no Ezequiel capítulo 1,
Depois que ele vê os querubins sustentando o firmamento, e ele vê o trono, e ele vê um assentado sobre esse trono, ele vê um homem. Então tem essa ideia de que a imagem e semelhança seria uma aparência física, né? Enquanto os anjos possuem asas, uns possuem vários rostos, tem espada, tem isso, tem aquilo. Os animais têm um formato cada um mais diferente do que o outro. O homem e Deus, eles possuem a mesma forma, vamos assim dizer. A origem da alma, que é um dos pontos que eu achei mais legal nessa apostila, porque também não é algo que é fácil de chegar a um consenso, né? Existem coisas na Bíblia que tá lá, tá escrito, tá aqui, pronto. Mas da onde a alma veio, você sabe que veio de Deus, mas da onde todas as almas vieram, acaba se tornando uma questão um pouquinho mais complexa e mais confusa, né? Se a gente acredita que todo mundo tem uma alma e que o que Deus soprou nas narinas de Adão era a alma, Deus não soprou nas narinas de cada bebê quando nasceu, ou soprou, né? Então aí trabalha-se teorias para afirmar da onde vieram todas as almas, até porque a Bíblia não entra muito nisso. Eu deixei aí os termos em hebraico e em grego para alma e espírito, né? Tá nefesh ou nefesh em hebraico e psique em grego para alma, que no literal tem mais a ver com pescoço, garganta, né? No sentido de fôlego, respiração, igual a espírito, né? Ruach, ou ruach em hebraico, e pneuma em grego, que é soprar, respirar, vento. Ambos têm a ver com vento. Lembra, né? Quando Jesus conversou com Nicodemos, ele disse que aquele que é nascido do Espírito é como um vento. Você o ouve, mas não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E ele faz essa associação entre vento e espírito. Então, a gente tem pelo menos três linhas básicas aí sobre de onde veio todas as almas, né? O pré-existencialismo, o traducionismo e o criacionismo. O pré-existencialismo é aquela ideia que dita que Deus ele criou, desculpa, ele criou todas as almas e deixou elas no forno, quentinhas, esperando as pessoas nascer. Quando as pessoas iam nascendo, ele foi distribuindo. O traducionismo diz que Deus ele só criou duas, né? A de Adão e Eva. Conforme Adão e Eva coabitaram e geraram um novo corpo, eles também geraram uma nova alma. Tá? Então, essa é a ideia. A concepção não cria apenas o corpo físico. A concepção ela cria também a alma, ou a alma e o espírito que vai habitar dentro daquele corpo, sem que ela já estivesse criada anteriormente. E a ideia do criacionismo é que Deus ele cria a alma na hora, né? A criança vai nascer, chegou a hora, a mulher está lá, a criança saiu, Deus sopra uma alma nova rapidinho ali nas narinas do bebê. E é isso. É difícil tomar uma posição, tá? Porque aqui a gente vai ficar sempre no campo do achismo. Não tem como você ter uma base bíblica muito sólida para dizer assim, olha, é isso aqui que é o que o texto do tal capítulo fala, porque, sabe, é vago. É muito vago, tá bom? Do homem natural para o homem espiritual. E aqui a gente já encerra também. Essa aqui é uma das últimas questões, e talvez até das mais importantes dessa apostila, embora eu já tenha até dito isso antes, porque a gente vai ver até alguns longos textos falando sobre a questão do homem bom e do homem perfeito, né?
do homem que se esforça para ser bom e do homem transformado por Jesus. Aqui o papo ele fica um pouco mais espiritualizado do que teológico, né? A questão do homem espiritual dentro da Bíblia Sagrada ele é tratada como aquele homem que nasceu de novo, que passou pelo processo de transformação. De acordo com a doutrina da hereditariedade do pecado, que a gente trabalhou algumas aulas atrás, todo homem ele nasce em pecado. Toda mulher ela nasce em pecado. Né? As nossas inclinações elas são más. Temos tendência a ter inveja, a ter raiva, temos tendência a querer aquilo que não é nosso. Algumas pessoas têm mais tendências que outras para um lado, outras se inclinam mais para outro. Por isso que, independente de criação dentro da igreja, existe uma necessidade de conversão, porque a conversão ela significa arrependimento, e o arrependimento ele vem mediante a confissão do nome de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, seguido do segmento ficou estranho, estava procurando aqui outra palavra, seguido do aprendizado e prática das suas palavras. Então, não é necessário uma experiência espiritual, como algumas pessoas alegam, mas a partir do momento que a gente chega à consciência de que nós somos pecadores, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, então aí a gente precisa tomar a decisão de viver para Cristo e de morrer para o mundo, né? A decisão de arrependimento até o final da vida, até porque você não vai parar de pecar no momento que você se converte. Então, essa passagem do homem natural para o espiritual, ela fala principalmente sobre isso. Né? O homem natural ele se esforça para ser bom e às vezes isso é um fardo para ele, andar debaixo de regras apenas para ser uma boa pessoa. A pessoa que ela nasce de novo para Cristo, ela recebe em si o Espírito Santo e ser uma pessoa melhor, mais alinhada com a vontade de Deus, acaba se tornando algo natural para ela, acaba se tornando algo prazeroso. A vida nova, ela flui dela da maneira como Jesus citou em João capítulo 4, para aquela mulher ali na beira do tanque de Betesda, né, a mulher samaritana, rios de água viva fluirão de dentro de ti, você nunca mais vai ter sede de nada. Então, é muito legal o texto ali que a gente deixou, né? Tem vários textos nessa parte, mas é o texto de Mateus 5,48, que é o famoso sede perfeitos, né? Não sei se eu encontro, se compensa a gente dar uma passadinha aqui. Né? Sois de vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, a questão do homem espiritual é a busca pela perfeição, né? Porque o bom, se você normalmente se olha no espelho, você vai dizer que você é bom, até porque você pode ser que esteja se comparando a alguém que faz algo ruim, né? Alguém que faz algo pior do que você, né? Aos seus próprios olhos, todo homem é bom, né? Tem até um provérbio de Salomão que toca exatamente nesse ponto. Mas aqui Jesus ele dá uma orientação para que você seja perfeito como o seu Pai que está no céu. Ele é perfeito. Jesus está ciente que ninguém vai chegar a ser perfeito como Deus, mas a busca por essa perfeição te leva aonde você não iria se você ficar só no bom. Então, é uma busca por renovação. E tem um ponto onde a apostila vai falar a questão da natureza, né? O relacionamento do homem com a natureza, que eu acredito que a gente até comentou. O texto de Gênesis capítulo 3 diz que a terra se tornou maldita por causa do pecado do homem. E Romanos, perdão, e Romanos capítulo 8, versículo 19 e 20, perdão, Romanos capítulo 8, versículo 19 e 20, ele vai dizer pra gente que até a criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Vou colocar aqui um pouquinho maior pra gente. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem sujeitou a criação foi o homem, né? E ela ficou sujeita à vaidade. Então, a própria natureza, né, embora sem consciência como a nossa, sem consciência assim, né? Reino vegetal, mineral, reino animal ainda tem consciência, né? Não tem racionalidade, mas tem consciência. Ela sofre por causa do pecado. Né? A gente, se fosse trazer para dados atuais, a gente vê que o planeta se tornou. Todos os dias sai alguma notícia dizendo que o mundo vai acabar por um motivo diferente, né? Bombas cada vez mais potentes que inventam, poluição que chega a cada dia a novos recordes, poluição através de poluição marinha, poluição que jogam no ar, enfim, a gente tem um planeta gritando, né? Pessoas sonhando em terminar de destruir esse planeta e povoar outro planeta, né? Porque o homem ele se tornou uma máquina de destruir desde que o pecado chegou. Então a criação ela aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus, até que Jesus venha e restaure todas as coisas, né? Então, o próprio Paulo faz muitas comparações entre o velho homem e o novo homem, entre essa passagem da vida para a morte. Tem alguns textos, eu acho que a gente não vai ler muito, senão vai ficar muito extenso, porque a maioria deles falam mais ou menos a mesma coisa. Né? A gente tem, por exemplo, Romanos 6,6, Colossenses 3,9, mas a gente vai ficar apenas com Efésios 4 mesmo, do 22 ao 24, que traz uma ideia para a gente, né? Um versinho rápido aqui. Efésios 4. Opa! Aí. Era isso mesmo. Acho que era isso mesmo. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, olha quantas palavras Paulo usa para explicar uma coisa. Quanto ao trato passado, quanto à maneira como você vivia no passado, se despoje. Arranca, tira fora, joga, como se fosse o que é o despojo de guerra, né? Aquilo que é levado embora. Aqui acho que nem se aplica isso que eu falei, mas enfim, você despoje, tira o lixo para fora, é uma roupa, manda embora, é a mobília da casa, se despoje dela. Faça isso com o seu velho homem, com a sua velha maneira de ser, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então ele faz questão de dizer para uma igreja, né? Ele não está dizendo aqui para um monte de pessoas desconvertidas. Está falando para a igreja que está plantada na cidade de Éfeso, uma cidade extremamente importante para a Grécia na época. Estava dentro do Império Romano, né? Mas era uma cidade grega. Se despoje do velho homem que se corrompe pelos pecados do engano. Então ele fala, olha, esse velho homem aí, ele está se corrompendo, ele está se destruindo, ele está apodrecendo. Você precisa se despojar dele. E se renove pelo espírito da vossa mente. Aqui o espírito ele está relacionado com a mente, né? com a sua parte intelectual. E se renove do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. E aí ele vai dando uma sequência de exemplos, né? Ó, falei difícil, então vou falar fácil agora. Então, deixe a mentira e fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O sol se punha quando virava o dia, né? Acabava um dia e começava outro. Ou seja, não deixe passar mais de um dia com raiva.
não deis lugar ao diabo. Essa é a maneira de dar lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe fazendo com as mãos aquilo que é bom para que tenha e possa repartir com quem tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que é bom para promover edificação e para que dê graças aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Então, isso aqui é um ensinamento prático sobre o que é morrer o velho homem e nascer o novo homem, o que inclusive é algo muito utilizado nos nossos batismos, né? Então é isso, pessoal. O restante da apostila que eu queria resumir aqui nesse breve vídeo. E aí, na próxima, a gente já vai dar início aí a um novo assunto. Tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.